Então, vamos começar a correção do simulado que vocês fizeram na quarta-feira, dia 24/6. O conteúdo era tabela periódica, propriedades da tabela periódica, ligações químicas e estabilidade das moléculas. Por que é importante eu corrigir? Porque é importante eu saber se eu errei, o que eu errei, para que futuramente no vestibular, numa prova de um concurso, eu não erre, não cometa o erro, né? E se eu acertei tudo, se algum detalhe o que eu fiquei em dúvida, mas acabei acertando, para que eu sane essa dúvida, tá bom? Das alternativas abaixo, qual apresenta somente ametais? Então, assim, ó, como eu já disse, na hora que vocês recebem a tabela periódica nos concursos, no vestibular, ela vem preta e branca, então não está separada em grupos, e só vem a representação do número atômico, massa atômica e o símbolo do elemento. Então, vamos lá. Das alternativas abaixo, qual apresenta somente ametal? Então, eu vou pegar minha tabela periódica e vou separar os semimetais, que são aqueles da frase bom se geasse assim, sábado, teríamos polenta, e os gases nobres, que são todos os elementos da última coluna. Os ametais são os elementos que vão ficar entre esses dois grupos aí que eu risquei. Então, os ametais são carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, fósforo, enxofre, cloro, selênio, bromo, iodo e astato. Então, vamos lá. B, tá aqui, ó, é um semimetal. Então, já elimina porque não é um metal. Hélio, tá aqui, ó, é um gás nobre, já elimina. Boro, já elimina, que a gente viu que é um semimetal. Na, o sódio tá aqui, ó, é um metal, então elimina. Última, carbono, ok, nitrogênio, fósforo, bromo, iodo e astato. Então, a resposta certa é CNPBRIAT. Não necessariamente na sua prova era a última, tá? A opção, porque foi embaralhado as questões. Então, a questão era a mesma, mas a ordem da resposta estava em lugares diferenciados. Ok? Carbono, nitrogênio, fósforo, bromo, iodo e astato são ametais. Questão sem grandes problemas, né? Próximo. O metal alcalino de maior número atômico. Então, o metal alcalino aqui, ó, é a primeira coluna, exceto o H. De maior número atômico, que tem mais abaixo, quem tá aqui. E o outro é o halogênio de menor número atômico. O halogênio é esse grupo aqui, de menor número atômico é o elemento que está aqui em cima. Então, consultando a tabela periódica, lá nos elementos químicos, né, para encontrar quem é este elemento, então a gente vai procurar. O metal alcalino que está aqui embaixo é o Fr, é o frâncio. E o halogênio de menor número atômico que está aqui, ó, é o flúor. Então, a resposta certa, frâncio e flúor. Nessa minha aqui, ó, é a primeira opção. Talvez a de vocês não seja a primeira opção, tá? Mas, ok? Também sem problemas. Frâncio e flúor. Vamos para a próxima? Então, vamos para a próxima. A terceira questão dizia o seguinte: com relação à classificação periódica moderna dos elementos, identifique a afirmação verdadeira. A classificação periódica moderna é aquela onde Moseley ele organiza os elementos da tabela periódica em ordem crescente de número atômico, certo? Então, do menor número atômico para o maior número atômico. E ele separa esses elementos em colunas, em grupos, e elementos que são do mesmo grupo têm propriedades químicas semelhantes e basicamente o mesmo número de elétrons na última camada. Como isso? Todo mundo que está no grupo 1 aqui da tabela periódica termina em S1, tem um elétron na última camada. Esse termina em S2, dois elétrons na última camada. Esse P1, aí vai andando P2, P3, P4, P5 até o P6 aqui. Então, os que estão aqui no grupo D vão de D1 até D10. Esses que estão lá embaixo, que são de transição interna, vão de F1 a F14. Então, vamos às alternativas, né? Indique a afirmação verdadeira. Em uma família, então numa mesma coluna, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. Verdadeira.
Vamos ver as outras, né? Porque elas são falsas. Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massa. Primeiro é ordem crescente, e não é de massa, é de número atômico. Em uma família, então, numa mesma coluna, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas, bem diferentes. Falso. Gente, se eles são de uma mesma família, quimicamente eles são muito parecidos. E em um período, então numa linha, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Falso, não é numa linha que a propriedade é igual, é numa coluna. Então também está errado. E a E está errada, a última está errada, porque todos os elementos representativos pertencem ao grupo B. Muito pelo contrário, ó, os representativos pertencem ao grupo A, tá aqui, ó. Então, realmente, nesta questão, a única correta era a letra A. Certo? Corrigiram? Pessoal, se tem alguma dúvida, dá uma anotada aí, para depois a gente ver direitinho, tá bom? Próxima. Esta questão refere-se às propriedades periódicas. Então, com relação às propriedades periódicas, é correto afirmar que em uma mesma família, os átomos dos menores períodos possuem. Primeiro, átomos de menor período quer dizer que ele está mais aqui acima na tabela periódica. Então, nessa configuração aqui, ó, que diz respeito a raio atômico, quanto mais para cima, menor o raio. E nessa daqui que diz que leva em consideração a eletronegatividade, eletroafinidade, energia de ionização, quem está mais acima tem maior eletronegatividade, eletroafinidade e energia de ionização. Então, vamos ver. Então, numa mesma família, os átomos de menores períodos, os que estão mais acima, têm menor raio, verdadeiro, ó, tá aqui, quanto mais para cima, menor raio, ok. Menor eletroafinidade, menor eletronegatividade, menor energia de ionização e maior eletropositividade, tudo falso aqui. Eles têm maior eletroafinidade, eletronegatividade e energia de ionização, quanto mais para cima eles têm maior, e automaticamente eles têm menor eletropositividade. Então, realmente, a única correta é, quanto mais acima, quanto menos período, menor o raio atômico. Próxima. Consultando a tabela periódica, assinale a opção em que os átomos a seguir estejam apresentados em ordem crescente de eletronegatividade. Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e alumínio. Então, eu coloquei essa tabelinha aí, inclusive ela apareceu na revisão e eu pedi que vocês, quando fossem resolver o simulado, abrissem ao lado uma aba com a revisão, porque ela ia ser muito utilizada, muito importante para resolver o simulado. Então, eu vou circular o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o alumínio. Inclusive, essa tabelinha ali de eletronegatividade tem o valor da eletronegatividade. E como ele quer em ordem crescente, ele quer do menos eletronegativo para o mais. O que tem menor númerozinho aqui, ó, é o alumínio, que é 1,5. Então, o alumínio tem menor eletronegatividade. Depois vem quem? Ó, o boro, que é 2. Depois, o carbono, que é 2,5. Depois, o nitrogênio, que é 3. E, por último, o oxigênio, que é 3,5. Ele é o mais eletronegativo desses 5 aí que se encontram. Então, a resposta certa ficou AlBCNO. Essa daqui, ó. Ordem crescente é do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Então, essa é a ordem crescente que vai crescendo a eletronegatividade. Certo? Também não tinha grandes problemas, né? Utilizando essa tabelinha, não tinha erro. Vamos para a próxima. A fórmula do composto formado quando átomos do elemento M genérico que forma cátions trivalentes. Opa, cátion é positivo. Trivalente, mais 3. Ligam-se com átomos do elemento Y pertencente à família dos calcogênios. Calcogênios são esses grupos aqui. Os elementos deste grupo aqui. Então, lá na revisão eu também citei que quem é metal alcalino é mais 1, alcalino terroso é mais 2.
Grupo do boro é mais 3, esse aqui é mais 3. Aí, grupo de nitrogênio é menos 3, talcogênio é menos 2 e halogênio é menos 1. Ok? Até aí? Então, os calcogênios valem menos 2. Então, é aqui que eu ia colocar o menos 2, ó. Como eu tenho um cátion e um ânion, como eu tenho um elemento positivo e um elemento negativo, eu vou cruzar os valores. Cruzando os valores, eu tenho a fórmula do composto, que vai ser M2Y3. Nesse caso aqui, a resposta certa ficou a segunda, M2Y3. Certo? Também não tínhamos grandes segredos, né, para fazer essa questão. Só mesmo lembrar que os calcogênios têm carga menos 2. Próxima. Qual das alternativas a seguir apresenta substância formada por meio de ligações covalentes? Ligações covalentes são formadas pelo grupo dos ametais, então todos esses que estão aqui, ó, que eu circulei, e hidrogênio. Se tiver alguém que não seja metal ou hidrogênio, não é exclusivamente, não é somente covalente. Então, vamos lá. O K. K tá aqui, ó. Não tá onde eu circulei ali. Então, essa aqui já não pode ser. Primeira, eliminada. A primeira é silício, Si. Si tá aqui, ó. Já elimina. Não tá no grupo selecionado. NaCl, o Na tá aqui. Já elimina também, não pode ser somente covalente. HSO. H tá aqui, o S tá aqui e o O tá aqui. Ok. HNO3. H, o N e o O. Fechou. PCl5. P e o Cl. Então, essa é a resposta correta. H2SO4, HNO3 e PCl5. Por que a última está errada? Porque aqui tem o Na e o Na não se encaixa no ametal. Então, a resposta certa mesmo é H2SO4, HNO3 e PCl5, porque a ligação covalente é formada por ametal mais ametal, ametal mais hidrogênio e hidrogênio mais hidrogênio. Próxima. O ouro utilizado na fabricação de vários tipos de joia pode apresentar diferentes tonalidades de cor vermelha. Essa coloração deve-se a maior ou menor percentagem de qual elemento metálico. Então, eu disse que o ouro 18 quilates, ele é uma junção de ouro mais cobre mais prata. Ok? Então, e mais a prata que é formada, o símbolo dele é Ag. Ok. Então, eu vou eliminar zinco, zircônio e mercúrio. Porém, quando eu comparo o ouro eu sei que é dourado. A prata é cinza. E o cobre, o nome já diz, é acobreado, tem uma cor puxando para o vermelho. Então, o que determina a cor mais avermelhada do ouro seria a porcentagem de cobre na liga metálica. É isso que vai determinar. Quanto mais cobre, mais avermelhado será a tua liga metálica de ouro 18 quilates. Ok? Próxima. Os átomos da molécula de CO2, de gás carbônico, estão unidos por... Então, vamos ver. É ametal mais ametal, então é ligação covalente. Ametal e ametal. Então, quando é ligação covalente, eu tenho que mostrar os elétrons na última camada. C, com 4 elétrons na última camada, tá aqui bonitinho. O2 quer dizer que tem 2 oxigênios, cada oxigênio tem 6 elétrons na última camada, porque ele está no grupo 6A. Aqui. Então, vamos lá. Agora, vamos compartilhar para formar a ligação. O O tem 6, precisa de 2 compartilhamentos. Cada O precisa de 2 e o C precisa de 4, porque ele tem 4 na última camada. Fórmula de Lewis representada. Essa é a fórmula estrutural. Então, é formada por duas ligações duplas. Duas ligações duplas. Simples, não é nem coordenada, nem dativa. Agora, duas ligações covalentes, polares ou apolares? A ligação eu tenho que ver assim, ó. O C está ligado ao O. São átomos iguais? C e O? São átomos diferentes, por isso que as ligações são polares. Duas ligações covalentes
polares e duplas. É esta a resposta correta. 2 ligações covalentes, polares e duplas. Ok? E vamos para a última. Assinale a alternativa que associa corretamente a coluna de compostos químicos com a coluna de estruturas geométricas. Então, vamos começar. HF só tem 2 átomos. Sempre que eu tenho apenas 2 átomos, eu tenho obrigatoriamente uma geometria linear. Então, a molécula 2 tem geometria linear, A, 2A. Então, posso eliminar esta e esta. O NH3, o N está no grupo 5, então tem 5, grupo 5A, né? Tem 5 elétrons ao redor dele. E cada H tem 1. Lembra que o H estava com 2? Lembraram disso? Então tá. Tanto é que essas estruturas aqui a gente fez algumas vezes, né? Cheguei a cansar de fazer. Então, quantos pares fazendo ligação? 3. Quantos não fazendo ligação? 1 aqui em cima, esse não faz ligação. 3 e 1, a gente vai procurar lá na tabelinha de geometria e vamos indicar que ela é piramidal. E se perguntasse se ela era polar ou apolar, a molécula, como sobrou um parzinho ali em cima, ela seria uma molécula polar. Mas, como pediu só a geometria, então, o NH3, o 1, é piramidal, é C. Então, a gente já matou a resposta, né? Que ficou 2A, 3B, 1C e 4D. Mas vamos resolver essa geometria. CH4, o C tem 4 ao redor dele e cada H tem 1. Então, ficaria assim, ó. Assim, assim e assim, ok? Então, vamos compartilhar. Quantos pares ao redor do C fazendo ligação? 4. Quantos pares sem fazer ligação? 0. 4 e 0. 4 e 0, nós temos uma geometria, lá olhando a tabelinha, tetraédrica. Tetraédrica. Então, ó, a 4 é geometria tetraédrica, 4D. E por último, o SO2, né? Seria a substância dióxido de enxofre. Vamos ver se eu acho um cantinho aqui para eu representá-la. O S ficaria ligação dupla com um O e uma dativa com outro O e um parzinho sobrando aqui. Quantos pares fazendo ligação? 2 e 1 sobrando. 2 e 1 procurando lá na tabelinha de geometria. 2 e 1 seria geometria angular. Então, SO2, o 3 seria B. Então, por isso a resposta certa, 2A, 3B, 1C e 4D. Aí está a correção do simulado feita, tudo certinho, sem grandes problemas, certo? Essa nota eu já passei para a secretaria, logo eles vão estar colocando aí no aplicativo de vocês. Tá bom? Beijos, bye bye.